Bartimeu, o cego que queria ver. No livro de Marcos, no capítulo 10, versículo 46, vai contar a história desse homem chamado Bartimeu, filho de Timeu, que estava na saída de Jericó. Eu nunca imaginei que no coração de alguém que vivia à beira do caminho, cego a mendigar, existisse uma tão grande fé que levasse a ele a superar todas as condições as quais ele estava vivendo naquele momento. Então, na verdade, a história de Bartimeu é uma história de superação. E ele vai nos ensinar como sair de um estado de cegueira para um estado de cura. Existem muitas pessoas que são cegas, mas não querem enxergar. E quem são essas pessoas? São pessoas que vivem acomodadas na beira do caminho. Estão lá e não querem sair. E diferente de Bartimeu. Bartimeu era cego fisicamente, mas sua mente podia enxergar e enxergava muito bem. Diz o texto que quando Jesus ia saindo de Jericó, Bartimeu, ouvindo falar de Jesus, Bartimeu não viu Jesus, porque para ser curado eu não preciso ver Jesus. Para ser curado, eu preciso apenas ouvir falar de Jesus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, entendemos com esse texto que a fé é gerada nos ouvidos quando ouvimos a palavra de Deus. Desta forma, temos que ter muito cuidado naquilo que escutamos, ouvimos. Lembra de Jairo quando estava com a sua filha extremamente doente e algumas pessoas vieram da casa de Jairo para lhe dar a notícia de não incomodar mais o mestre, porque sua filha já estava morta. E Jesus disse a Jairo: Jairo, crê somente. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: não ouça, Jairo, aqueles que vêm da tua casa, porque aqueles que vêm da tua casa vêm com a palavra de morte, mas se tu me ouvir, tu terás uma palavra de vida. Por isso nós devemos selecionar muito a quem nós devemos ouvir, que devemos ler e a quem nós estamos ouvindo. Então Bartimeu, ele não ouviu a multidão que queria que ele parasse de falar e de gritar, porque ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O grito de Bartimeu era um grito que não poderia ser calado, por dois motivos. Primeiro, ele estava reconhecendo que Jesus é rei, Davi é rei, Jesus é rei. Esse grito, Jesus, filho de Davi, em reconhecimento à pessoa de Cristo, jamais poderia ser calado. O segundo motivo que o grito de Bartimeu não poderia ser calado é porque Bartimeu estava pedindo por misericórdia. E ninguém pode calar alguém que pede por misericórdia. Bartimeu, ele nos traz um grande exemplo. Às vezes, ficamos tímidos, a nossa timidez ou a nossa forma como fomos criados nos impede de expor as nossas ideias, os nossos desejos, e as pessoas, como a multidão, sempre querem nos calar. E passamos muito tempo vivendo assim, calados, guardando os nossos sonhos dentro de nós, os nossos ideais. Em uma reunião, por exemplo, de uma empresa, de uma escola, às vezes temos uma ideia assim dentro de um projeto que é nos apresentado, mas a gente foi criado, a gente foi formado a não falar.
E assim tem sido a vida de muitas pessoas que estão à beira do caminho. Não falam, não gritam, porque aprenderam a ficar calado. Mas Bartimeu resolveu naquele dia falar. E quando ele resolveu falar, ele não deixou que a multidão o atrapalhasse. Quanto mais pediam que ele se calasse, mais ele falava. Assim devemos ser. Se as pessoas não querem ouvir a nossa voz, então façamos como Bartimeu. Gritem. As pessoas que estavam mandando Bartimeu calar a sua boca foram as pessoas que tiveram que se direcionar para Bartimeu e falar 3 palavras de motivação. Primeiro, tenha ânimo. Segundo, levante-se. Terceiro, ele te chama. As pessoas que estavam oprimindo Bartimeu, a sociedade que oprimia Bartimeu, a multidão que oprimia Bartimeu, trazendo ele a um estado de sentado à beira do caminho. Esta mesma multidão, quando Jesus para, porque o grito de Bartimeu é um grito que para Jesus. E quando Jesus para e manda chamar Bartimeu, a multidão já trata Bartimeu diferente e diz: tenha ânimo, levante-se, ele te chama. Dentro disso aprendemos o que fazer quando Jesus nos chama. Primeira coisa é deixar a capa de lado. Quando Jesus nos chama, nós não precisaremos mais da capa, a capa de mendigo, não precisaremos mais. Alguém poderia até interrogar Bartimeu e dizer: Bartimeu, a sua capa. Talvez ele respondesse: eu não vou precisar mais dessa capa, porque Jesus está me chamando. Então Bartimeu nos ensina que quando Jesus nos chama, a primeira coisa que temos que deixar é a capa, é os costumes, é as práticas, é os desejos que viviam ali à beira do caminho. Não precisaremos mais. A segunda coisa, Bartimeu deu um salto e se pôs em pé. Quando Jesus nos chama, Ele não chama para apenas darmos um pulo. Ele nos chama para dar um salto. Sair de um estado de mendigo para um estado de seguidor de Jesus. Sair de um estado de cegueira para um estado de cura. Sair de um estado de desemprego para um estado de empregado. Sair de um estado de morar de aluguel para a sua própria casa. Quando Jesus nos chama, não é apenas para a gente dar um pulo, mas é para a gente dar um salto. Enquanto muitas pessoas estão ouvindo esse vídeo, com certeza Deus irá operar e a sua vida vai dar um salto financeiro, um salto espiritual e um salto na sua vida ministerial. Pastores que estão ouvindo esse vídeo, as suas igrejas irão dar um salto, irão sair de estado de beira de caminho para um estado maior, para o estado de estar no caminho. E o que me chama a atenção é que Bartimeu é uma pessoa, mesmo cega, mas é uma pessoa que sabe o que quer. E quando é interrogado por Jesus, o que queres que eu te faça? Então ele tem a certeza daquilo que ele quer. Ele diz: eu quero enxergar. Então Jesus disse: veja, porque a tua fé te curou. Depois que ele começa a enxergar, ele não está mais na beira do caminho. Diz o texto que ele agora está no caminho com Jesus. Então, neste dia, Jesus quer te tirar desse estado de mendigo. Às vezes estamos mendigando um elogio de alguém, uma palavra de incentivo de alguém. Deus quer te tirar desse estado de beira de caminho e te colocar no caminho, seguindo com Jesus. Um dia eu vivia também à beira do caminho, mas hoje eu ouvi o chamado de Jesus e hoje me encontro no caminho. E é isso que eu desejo a todos vocês, em nome de Jesus.